Está no ar, hein, parceirinho? É, irmão? Está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. É aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro Bigode. Parceiro, hoje de manhã o Vasco goleou o Maricá 4-2, tá? Num jogo treino antes, né? Um jogo treino preparatório, vamos dizer assim, para o Campeonato Brasileiro, tá? Foram 4 tempos de 30 minutos, é aquele jogo que o treinador testa todo mundo, né? Entra um time, depois começam as trocas, outras trocas e tal, aí ele vai vendo quais são os jogadores que ele pode contar, quais são os jogadores que ele não vai contar aí durante a temporada. O Carille, cara, aí tem um detalhe importante nessa situação do jogo treino. O Carille, tá? Quando foi eliminado para o Flamengo no Campeonato Carioca, cara, foi a semana passada, né? Então a gente ia ficar aí, cara, 3 semanas sem jogos. Aí o Carille pediu para a diretoria 2 jogos treinos antes do Campeonato Brasileiro. Só que ele falou 2 jogos treinos contra equipes qualificadas. Para quê? Para testar esse time do Vasco. Né? O time do Vasco, esse ano, meu amigo, está me preocupando. Tá? A gente foi testado em 3 jogos contra o Flamengo, 1 jogo contra o Fluminense e 1 jogo contra o Botafogo. Meu amigo, 5 jogos de teste, 4 derrotas. 4 derrotas. Tá? O jogo contra o Botafogo, que o Vasco venceu 1-0, gol de pênalti, cara, o Botafogo ainda tá naqueles ajustes, perdeu o treinador, tá ainda se ajustando na temporada, né? Fluminense ganhou da gente de virada, Flamengo passou o carro na gente 3 vezes seguidas, nos 3 jogos seguidos, e aí a gente vai vendo, cara, contra times da Série A, contra times mais fortes, o Vasco não conseguiu jogar, tá? Então o Carille pediu jogos fortes, aí marcaram contra quem, cara? Contra o Maricá, maluco. Pô, é difícil pra caramba, cara. E é isso que eu questiono essa diretoria, cara. A diretoria é fraca, irmão. A diretoria é fraca, cara. Felipe, Marcelo Santana, eles não conseguem nada, cara. Pô, não conseguem marcar nenhum jogo treino. Estavam falando que o Vasco poderia enfrentar o Cruzeiro. O Cruzeiro foi lá, marcou logo jogo contra o Botafogo, jogo contra o Bragantino, 2 adversários logo de Série A. E o Vasco jogando contra o Maricá, maluco. Pô, cara, eu vou te contar, cara. Não é brincadeira não, cara. É assustador, tá? E é por isso que eu fico batendo na tecla das contratações que o Vasco fez. Desde que o Pedrinho e o Felipe assumiram, junto com o Marcelo Santana, é só contratação, na sua grande maioria, bosta. Porra, só contratação bosta, cara. Pô, só contratação bosta. Pô, coloca aí, primeira janela. Emerson Rodrigues, que já foi embora, teve que ir embora, horroroso. Maxime Domingues, o suíço, está encostado já no elenco. O Jean Davi, o chileno, já está encostado no elenco. Alex Teixeira está encostado no elenco. Souza está encostado no elenco. Porra. E aí veio essa janela, Daniel Fusato, goleiro do Eibar. Um time que eu nunca ouvi falar. Tá? Um time que eu nunca ouvi falar. Aí, zagueiro Lucas Oliveira, que o Cruzeiro não quer. Chegou, falhou, chegou titular, já falhou. Ninguém mais quer esse cara dentro de campo. Maurício Lemos, encostado no Atlético Mineiro, chegou ainda machucado. Até agora só jogou 20 minutos. Cara, essas são as contratações do Vasco. Lloyd Augusto tropeça na bola. Garré estava parado, fora de forma lá na Rússia. Pô, o único, cara. Tá? Vou falar único não, vou falar os 2, né? Porque o Tietê, a gente ainda espera muito do Tietê, né? Inclusive contra o Botafogo, que o Vasco venceu, parece que o Vasco encontrou ali um posicionamento bom para o Tietê durante essa temporada, né? Ficar ali de segundo volante ao lado do Hugo Moura. Eu aprovei, eu gostei, ele fez um bom jogo, tá? Agora, lesionou, joelho, a gente espera que ele possa render nessa temporada. E o outro jogador é o Nuno Moreira, o português, 2 jogos, 1 assistência e 1 gol. O resto das contratações do Pedrinho, meu amigo, são assustadoras. E a diretoria, tá? Não para por aí, né, cara? É muita falha, irmão. A diretoria não para por aí. A diretoria, tá fazendo, ao meu entender, uma gestão errada dos garotos da base.
Tá fazendo uma gestão errada, tá colocando os caras no fogo, irmão. Aí sobe os caras, aí os caras jogam, aí do nada tira os caras. Cadê o Zuccarello? Cadê o Zuccarello? O Zuccarello fez boas partidas. Cadê o Zuccarello? Nem relacionado foi nos últimos jogos. Por quê, cara? Por quê? Aí teve um jogo do Sub-20, desceram o Felipe Gabriel, o Paulinho, o Lincoln, o Luiz Gustavo, o Elder, o Zuccarello, o Bruno Lopes, desceu todo mundo para jogar no Sub-20. Não vai dar espaço mais para os garotos, e testando aos pouquinhos. Cara, repito, cadê o Zuccarello, maluco? Zuccarello fazendo bons jogos, deixa o garoto desenvolver. Olha só a gestão falha em marcação de amistosos, não consegue marcar o que o treinador pede contra a equipe mais qualificada. A diretoria falha em contratação de reforços, a diretoria falha em gestão de garotos da base. Olha o elenco do Vasco, vou falar para vocês aqui, irmão. Olha o elenco do Vasco: De Luca, Jean Davi, Sforza, Capasso, Riquelme. Cara, só jogador encostado. O Lucas Eduardo mandaram pro Cuiabá. E aí, cara, uma coisa mais estranha, né? Esse garoto renovou com o Vasco há pouco tempo, com multa milionária, cara. Agora tá indo pro Cuiabá com opção de compra, 50%, 1,5 milhão. Cara, eu fiquei coçando a cabeça para entender uma parada dessa. Por que o jogador tá saindo barato assim, cara? Que gestão é essa que o Felipe, Pedrinho e Marcelo Santana estão fazendo da base do Vasco, cara? Que gestão é essa, irmão? Caramba! E aí, cara? A gente fica, por que o Vasco tá nessa situação? Porra, é fácil de entender, cara. É fácil de entender. É a galera que entra, que não entende nada de gestão, meu amigo. Não entende nada de gestão, cara. É assustador. É assustador, tá? É assustador. Assustador. Essa é a frase, é assustador, tá? O que está ocorrendo com o Vasco, tá? E, irmão, vou falar, cara. Vou falar porque eu não tenho rabo preso, tá? Não tenho rabo preso e não fico aí idolatrando só ídolo. Né? Idolatrando jogador, melhor dizendo, né? Para não ser redundante, idolatrar ídolo. Para não ser redundante, ficar idolatrando pessoas. Eu defendo isso aqui, ó. É a cruz de Malta. E tá tudo errado, tá tudo indo de mal a pior. É importante falar isso. Tá? Mais uma vez o Vascaíno tá ouvindo aquela historinha assim: ah, não, a gente tá contendo gastos para lá na frente o Vasco colher, né? Pô, quanto tempo você está ouvindo isso, cara? Quanto tempo? Isso não funciona. Ao invés de chamar a 777 para conversar, trazer logo o investidor, traz dinheiro e resolve a vida, igual foi no Botafogo, caralho. Desculpa o termo, mas, pô, a gente fica pé da vida. A gente fica pé da vida de ver coisa errada. De ver coisa errada. Pô, do jeito que eles estão fazendo, repito, eles não vão vender, cara. Ainda estão brigando com a 777, tá? Se continuar brigando, o investidor não vai colocar grana, o cara não é burro. Vai colocar grana num negócio que ele pode perder dinheiro, né? Perder na justiça, não vai colocar. O Carille não aprovou a contratação do Max, tá? Max, artilheiro do Campeonato Carioca, ao lado do Cano, ao lado do Verratti, tá? Jogador de destaque aí de Sampaio Corrêa. O Vasco fez uma sondagem, mas o treinador parece que não gostou do nome, tá? Então, Max não deve ser jogador do Vasco. Irmão, queria que você comentasse sobre tudo que vem acontecendo no Vasco, cara. Você concorda com o Bigode ou você ainda tá assim, fazendo aquela vista grossa? Tá fazendo aquela vista grossa porque gosta do Pedrinho, acha que o Pedrinho é um ídolo, fez embaixadinha contra o Flamengo, fez gol nas quartas de final da Libertadores contra o Grêmio em 98. Então a gente pode amenizar, pode desculpar, pode pegar mais leve com o Pedrinho, porque o Pedrinho é gente boa. Pô, irmão, uma coisa é ser gente boa, uma coisa é ter bom caráter, tá? E outra coisa é a gente analisar a gestão do Pedrinho. Cara, não tá legal, não tá legal. Reforma de São Januário não saiu, investidor não veio, reforços são ridículos, a gestão da base está sendo feita de forma esdrúxula, tá? E não conseguem dar suporte nem ao treinador quando ele pede um jogo contra um time qualificado. Não tá legal. Analisando o trabalho, não tá legal, tá? Não tá legal, tá? Não tá legal, é isso.
tá? Mas eu queria saber a sua opinião. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral pro Bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu. Saudações vascaínas.